Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Não porque é uma coisa que eu gosto e que eu queria muito fazer, mas porque eu sei que eu estou obedecendo a Deus. E enquanto eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma história que aconteceu recentemente na nossa casa, com a minha filha mais velha, Elisa. Ela sempre é a primeira a acordar, irmãos, nos finais de semana. A gente quer dormir um pouquinho mais, ela 6 horas, 6h30 está acordada. E nesse dia, eu não lembro que dia que foi, mas eu acordei, eu fui a segunda a acordar, e eu estava saindo ainda meio sonolenta, e no corredor já da minha casa, a Elisa veio ao meu encontro da sala e pulava assim na minha volta. Eu falei, nossa, Elisa, por que você está tão feliz? Por nada, ela falou, mas ela estava radiante, o olho arregalado desse tamanho. Não aconteceu nada, ela falou. Eu falei, mas você está tão feliz. E ela pulava de um lado para o outro. Daí ela falou, mami, vem aqui. E ela me puxou lá para o quarto dela e ela me mostrou o quarto todo arrumadinho. E a Elisa é caprichosa, ela põe cada coisinha no seu lugar. A Helena não tem esse dom, mas a Elisa sim. E ela fez tudo em silêncio, sem acordar a Helena, sem eu pedir. A gente sempre pede, né? Mas eu estava dormindo ainda, ela fez em silêncio, ela arrumou todo o quarto dela. E ela estava tão feliz. E eu estou me sentindo assim hoje. Não porque eu amo estar aqui, assim como a Elisa não ama arrumar o quarto. Mas eu estou feliz porque eu sei que eu estou obedecendo a Deus. Amém? Quando nós obedecemos a Jesus, vem essa alegria dentro do nosso coração. Mesmo que a gente tenha vergonha, mesmo que as pernas tremem, mesmo que a voz falhe um pouco, mesmo assim, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu estou agradando o meu Pai. Amém? Eu sou a filhinha dele. E eu sei que ele talvez nem pediu, mas eu sei que é o que ele quer. Ele pediu, amém? Eu estou aqui porque ele pediu. Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. No capítulo 21, é quase o último capítulo, é bem no finalzinho mesmo da Bíblia. É sempre bom você ter a tua Bíblia junto, amém, irmãos? Mas para quem não trouxe, eu também fiz no slide. Parece que ficou pequeno, mas tudo bem. Dá para ver bem? Então tá bom. Vamos lá. Capítulo 21, a partir do versículo 1 ao 7. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém, irmãos? Isso é o final da Bíblia, irmãos. Você pode ler esse capítulo inteiro, o capítulo 22. Eu acho que são os capítulos mais deliciosos da Bíblia, porque ali a gente sabe o final, amém? A gente já sabe o final, vai ser bênção, amém? Vai descer uma nova cidade lá do céu. As primeiras coisas já passaram, tudo vai ser feito novo. Irmãos, é uma cidade maravilhosa. Nessa cidade não tem dor, não tem luto, não tem tristeza, não tem choro, não tem pecado. Amém? Nós vamos nos incomodar com uma sujeira de ouro no nosso pé. Já imaginou a gente chegar na nossa casa celestial e falar:
tinha poeira hoje de ouro, deixa eu limpar meu sapato. Amém, irmãos? Essa vai ser a nossa preocupação. É um novo céu, uma nova terra, um novo nível. E isso está na Bíblia. Amém? Isso é para nós. Uma vez Deus falou comigo, eu era recém-casada. Deus falou comigo, eu até levei uma palavra nos jovens na época, que muitas vezes nós esquecemos do céu. A gente no dia a dia esquece que existem coisas eternas. Tem coisas que têm valor eterno. Às vezes o jovem, ou qualquer pessoa, mas na época eu era jovem, quando Deus falou comigo. O jovem barganha. Às vezes o pecado parece atrativo, mas se você põe na balança a eternidade, isso se torna tão pequenininho. O pecado, as coisas que o diabo tem a oferecer aqui na terra, tudo fica tão pequenininho se nós pensarmos na eternidade. Amém? Deus tem coisas muito maiores para nós. O próximo versículo que eu queria ler está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Esse não é um versículo muito pregado nas igrejas, mas, irmãos, é um dos meus favoritos também da Bíblia. E diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós lermos o texto, ele fala sobre a ressurreição. Jesus é o primeiro que ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. Esse texto fala das coisas espirituais, do nosso futuro espiritual. E se a nossa esperança em Jesus fosse apenas para essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porque o que Deus tem para nós é muito maior. Amém? Se nós olharmos a nossa luta espiritual, abrir mão do pecado e fazer a coisa certa e trabalhar e se preparar e trazer uma palavra, gente, se for para a recompensa disso vir aqui, não compensa. Dá muito trabalho, amém, irmãos? Dá muito nervosismo, dá muita dor de barriga. Então, estar aqui, a recompensa é eterna. Amém? A recompensa é eterna. Eu tive uma vez, num seminário que eu fiz, uma aula sobre cura. E foi uma aula muito intensa sobre cura. E muitas pessoas foram curadas. Nós vimos muitos milagres acontecerem naquele dia. E no final da aula, quando já tinha sido mover, todo mundo assim, acabado de tanto chorar. Foi uma aula assim sobrenatural. O pastor, que era um mestre, ele pegou o microfone no final e falou assim: irmãos, qual foi o maior milagre que Jesus fez? E tinha muitos pastores lá, e os pastores falaram. Eu na época não me arrisquei, né? Mas os pastores falaram que foi a ressurreição de Lázaro. E sim, cientificamente, vamos dizer assim, biologicamente, foi o maior milagre que Jesus fez. Porque Lázaro estava morto há 4 dias em estado de decomposição. E Deus ressuscitou Lázaro, né, depois desse tempo todo. Foi o maior milagre físico de Jesus. Mas alguém aí ouviu falar que Lázaro vive até hoje? Não, irmãos. O maior milagre de Jesus morreu de novo. Amém? Então, se a nossa esperança for algo aqui na terra, não vale a pena. As curas existem, amém, irmãos? E nós já vamos falar sobre isso. As curas existem. Os sinais, o sobrenatural, tudo isso existe. Mas a nossa esperança maior está no futuro, está em Deus. A nossa esperança não está num presidente, a nossa esperança não está no nosso pastor, a nossa esperança está em Deus. Deus é maior. Amém? Por causa de Deus nós não tememos o império das trevas, o diabo, seus demônios, o reino espiritual nós não tememos. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, nós continuamos crendo na cura. Eu estou esperando uma cura de Deus para a minha vida. Eu ainda não fui curada, eu tenho uma doença que ainda está aqui me acompanhando, eu creio na cura. A minha filha também tem uma doença, eu creio que Deus vai curar e restaurar. E eu não vou perder a fé. Mas a minha esperança não está nessa cura. Mesmo se a cura não vier, Jesus já fez o maior. Jesus já morreu na cruz e me deu acesso ao céu. Amém? Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que Jesus pode fazer
para mim e para você. Então a nossa esperança em Cristo está no reino espiritual. Amém? E enquanto isso, esse é o tema da minha mensagem. Enquanto isso, o que nós podemos fazer? Sentar e esperar. Amém, irmãos? Não! Nós não podemos sentar e esperar. Se alguém falou amém, disfarça. Não, nós não podemos sentar e esperar. Tem muita coisa para ser feita. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Amém? Eu trouxe essa introdução que é muito importante. Deus tem um futuro e nós não podemos nos esquecer. Todos os dias da nossa vida há um futuro. Existe um céu e tudo que nós fizermos aqui na terra vai ter uma recompensa eterna. Amém? Tudo que nós fazemos aqui, mesmo que nós não recebamos a nossa recompensa aqui, Deus é fiel. A nossa recompensa vai vir. Amém? E agora eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 16. É também o último capítulo do livro de Marcos. Esse é um texto bem conhecido e Deus já falou várias vezes comigo nesse texto. E o contexto é assim: Jesus nasceu, Jesus viveu aqui na terra, Jesus fez milagres, Jesus ensinou a multidões, Jesus foi perseguido, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou e no final, antes de ir para o céu, ele pensou qual que é o recado mais importante agora, esses últimos minutos que eu estou com meus discípulos. O que eu vou falar? A coisa mais importante que Jesus pensou está escrito aqui. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 14. Diz assim: finalmente apareceu Jesus. Tá ali. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém, irmãos? Parece um texto meio longo, mas Jesus só deu uma ordem para eles, que está lá no versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Então, enquanto isso, o que nós fazemos? Qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer que você faça? Pregue o evangelho a toda criatura. Toda criatura é o teu pai, é a tua mãe, são os teus filhos. Nós não podemos esquecer dos filhos, irmãos. Amém? É nossa responsabilidade encontrar nossos filhos nos céus. Amém? Os teus filhos, a tua vizinha, a tua sogra, no teu serviço, os teus colegas. Amém? No meu caso, as crianças, eu sou professora de educação infantil. No meu caso, eu sempre oro pelas crianças. Aquelas crianças precisam receber uma sementinha da palavra de Deus. As pessoas que Deus coloca à sua volta são as pessoas que Deus quer que você fale do amor de Deus. Amém? Algumas pessoas têm chamados específicos. Eu recebi um chamado específico esse ano no Encontro com Deus.
no finalzinho de junho, e eu me vi aqui pregando nesse púlpito. Amém? E eu me vi pregando em outros púlpitos também. E Deus falou que Ele queria que eu pregasse. Até lá, eu não tinha recebido isso como chamado. Eu até preguei algumas vezes nos jovens ou em mulheres, mas eu sempre via o louvor, isso era o meu chamado. Eu achava que Deus ia me usar mais nisso, mas esse ano eu recebi o chamado de estar aqui. E o que eu fiz? Fui lá no pastor e na pastora, no discipulado, falei, eu preciso treinar, me botem para pregar, né? Não foi? Eu falei, eu vou dizer sim. Os jovens me chamaram algumas vezes para pregar. Irmãos, eu não estou aqui porque eu amo. Amém? Eu não estou aqui porque eu amo. Eu vou... terça-feira nós vamos ter uma palavra na escola apostólica sobre as personalidades. E a minha personalidade não é uma personalidade que gosta de destaque. A minha personalidade gosta de ficar escondidinha. Eu sou assim, irmãs, eu não gosto. Aqui, às vezes, cantar, eu amo cantar, porque cantar, eu amo cantar. A música mexe comigo. Mas eu amo ficar ali no cantinho, fazer o back, fazer a minha voz, ficar quietinha. É o que eu amo fazer. Quando o Thiago fala, vocês vão entrar só na segunda vez que a gente cantar o refrão. Eu não fico chateada, eu fico feliz. Sabe, eu canto fora do microfone. Canto fora do microfone, tô nem aí. Porque o importante para mim nunca é aparecer. Então eu não tô aqui porque eu amo. Amém? Eu não tô aqui. Eu tô aqui porque eu obedeci. Se Deus quer que eu faça, eu vou falar o quê? Sim. A resposta que Deus quer é simples. Sim. Amém? De junho para cá que eu recebi o chamado, eu não fiz teologia. Eu não fui ungida pastora. Não foi nada sobrenatural. O pastor não veio pedir para eu trazer uma palavra aqui no meio de um mover sobrenatural, ou um profeta, eis que te digo, você será usada, traga uma palavra. Não, irmãos, eu estou aqui simplesmente porque eu falei, tá bom. Se Deus me mostrou, então tudo bem, eu vou fazer, eu vou obedecer. Amém? Eu não estou preparada, eu não estou pronta, mas quem age é o Espírito Santo. Amém? Nós temos a função de abrir a nossa boca. E o resto quem faz é Deus. Alguns têm chamado para ir para missões transculturais, outros países. Outros têm chamados para multidões. Ou hoje em dia tem uma nova categoria que é influencer digital. Né? Tem pessoas que têm chamado para ter milhões de seguidores e falar na internet. E tem pessoas que têm chamado para falar na igreja, como talvez eu. E tem pessoas que têm chamado para falar na família e com quem está à volta. Mas essa é uma ordem para todos os discípulos de Jesus. Amém? Talvez você não se sinta preparado. Né? Às vezes a gente não se sente preparado. Talvez você nasceu de novo recentemente, aceitou Jesus recentemente. Mas eu também... Uma mãe, irmãos, ela sempre vê... Deus fala muito com uma mãe através dos filhos, amém? É sempre assim, Deus fala conosco. Nos nossos momentos cotidianos, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E eu lembrei também, quando a minha segunda filha nasceu, a mais velha tinha só 2 anos. Ela era uma criança, irmãos. Ela não podia me ajudar a trocar uma fralda. Ela não podia me ajudar nada assim difícil, dar um banho no bebê. Ela era um bebê, quase um bebê. Mas ela me ajudou muitas vezes. Às vezes a Helena estava chorando e eu corrida, que tinha que terminar rápido alguma coisa. Eu nem lembro de uma situação específica. Mas eu lembro de várias vezes de falar para Elisa, canta uma música para ela. Faz uma cambalhota, sabe? E a criança ajuda. Ou pega ali rapidinho a chupeta, põe na boca dela. E já ajuda. Então não importa se você se sente como uma criança. Eu me sinto uma criança. Preste atenção, uma criança de 2 anos pode ajudar. Amém? Não importa o teu nível espiritual. Eu não me sinto preparado. Não importa. Aonde você está, você pode começar. Amém? Agora, é hoje. Não é nem amanhã. Tem pessoas que acham que a nossa vida espiritual é como uma profissão. Então, a minha profissão é ser professora. E
Em todos os momentos eu estou ensinando, né, irmãos? É chamado já. Eu amo ensinar. Mas tem momentos que eu não sou professora. Por exemplo, quando eu vou visitar a família do meu marido lá no Mato Grosso do Sul. Lá tem criança. Tem uma sobrinha lá que vai fazer 3 anos agora. Tem criança. E eu uso algumas... Eu não vou nem falar estratégias, porque é o meu jeito, não é nenhuma estratégia ensinar e falar com crianças. Não vem de mim já. E eu uso isso com ela. Mas ela não me vê como uma professora. Ela me vê como uma tia. Porque lá eu não sou professora, eu sou a tia. Amém? A tia que dá livro, né? A tia que pinta com ela, a tia que faz essas coisas mais educativas, mas eu não sou professora, eu sou tia. Mas a nossa vida espiritual não é como uma profissão, que agora eu sou enfermeiro, vou colocar a minha roupa, o meu jaleco, estou trabalhando no hospital, agora eu sou enfermeiro. Agora eu vou para casa, tiro o meu jaleco, eu sou um pai. Não, a nossa vida espiritual não é assim. A gente não tem uma roupa de crente. Agora eu vou colocar meu uniforme de ir na igreja. A roupa chique, um terno. Agora eu vou para a igreja. Passa a segunda-feira, agora eu vou... A nossa vida espiritual não tem pausa. Não é como uma profissão que agora você é, segunda-feira não é. Amém? Durante o dia você é, de noite não é. Ah, em casa eu sou, no shopping eu não sou. Não, a nossa vida espiritual é todos os dias, em todos os lugares, aonde você está. E nós temos que cumprir o chamado de Deus em todos os lugares, todos os dias. Amém? Não tem sábado. Ah, hoje é feriado, hoje eu não vou orar. Ah, hoje é feriado, eu vou passear. Ai, deixa quieto, eu não vou. Hoje eu vou fingir que não sou crente. Não tem isso, irmãos. A nossa vida é todos os dias. Amém? Não é como uma profissão, uma roupa que você tira e põe. Eu queria que vocês abrissem agora, quem trouxe a Bíblia, no livro de Mateus. É um pouquinho antes. Mateus 25. Também é quase no final do livro. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Diz assim: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber,
Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? Aqui está mostrando que não obedecer a Deus não é algo só sobrenatural. Às vezes é no nosso dia a dia. As pessoas que Deus separou, à direita as ovelhas e à esquerda os cabritos. Amém? E ele falou para os que estavam à direita: muito bem, vocês fizeram certo, porque quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Eu já imaginei um monte de pontos de interrogação na cabeça deles. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava preso, estava enfermo e vocês foram me visitar. E eles começaram a falar: mas Senhor, quando? Eu nem percebi. Quando foi? E Deus falou: toda vez que vocês fizeram isso para um dos mais pequeninos, vocês fizeram a mim. E o contrário, ele falou para quem estava à esquerda. Né? Aliás, ele não falou, ele vai falar. Amém? Ao contrário, as outras pessoas não deram atenção para alguém que estava precisando de comida, para alguém que estava com frio, precisando de um casaco, para alguém que estava enfermo, alguém que estava preso, alguém que estava precisando de uma visita. Irmãos, o nosso chamado é sempre estar atentos a todos à nossa volta. Amém? Como eu falei, em todos os momentos. Não tem um momento, não é o domingo, eu sou crente no domingo. Nós não somos crentes de domingo. Nós somos filhos de Deus em todos os momentos, em todos os dias. Temos que estar sempre dispostos e atentos aonde Deus quer me usar. Será que é esse? Você já imaginou você ajudar uma pessoa com uma cesta básica e talvez nunca mais ver essa pessoa na vida, e chega no céu e Deus fala: muito bem, obrigada que você matou minha fome. E você fala: mas como? Eu sempre imagino que no céu vai ter um telão assim, igual esse. E Jesus vai falar: ó, lembra desse dia? Aí vai passar o videozinho. Eu imagino que no céu vai ser tudo vídeos. É como eu imagino. E Deus vai falar assim: ó, lembra desse dia? Eu vou falar assim: nossa, eu nem lembrava disso, eu fiz isso. Sim. Amém, irmãos? O que nós fazemos, nós temos sempre que fazer como para Deus. Porque um dia pode passar um videozinho nosso no céu. Aleluia. Temos que ser crentes em todo o tempo. É tempo integral. Amém? Temos que ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós ouvimos uma pregação e você fala assim: uau, é verdade, eu tenho que jejuar mais. Ou você ouve uma pregação e fala: nossa, eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais aquilo. E passa, você vai dormir e no dia seguinte esqueceu. Deus falou com você, irmãos. Amém? Preste atenção. Deus começa a falar com você. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você todos os dias. Comece a prestar atenção. E se você ouvir a voz de Deus, anote, lembre disso. Busque, procure. Amém? A resposta que nós temos que dar é simples. É curtinha. É uma palavra. Sim. Amém? Eu queria que vocês se colocassem em pé nesse momento. Antes de mais nada, eu queria perguntar, assim, com luz acesa, todo mundo olhando para mim. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem certeza que vai para o céu? Que quer tomar essa decisão? Que quer falar publicamente: Jesus, eu quero o Senhor no meu coração? Existe alguém? Porque assim, uma coisa é você...